Oi pessoal, tudo bom? Então vamos começar mais um Resenha Espírita. Hoje nós vamos falar dos Espinhos que Florescem. É um livro da Dawn Fritz, pelo espírito William. E eu vou falar que é uma leitura apaixonante. Eu estou, assim, muito feliz de ter lido esse livro. Eu gostei muito. E, bom, vamos dar então algumas informações técnicas, né? O livro, ele tem 45 capítulos. Aí você fala, nossa, são muitos capítulos. Mas são capítulos curtinhos. E eles também estão com uma letra bem legal de ser lido. Não é uma leitura pesada, eu li em um dia. Então é super possível de ler o livro bem tranquilamente, sem se preocupar com o vocabulário ou com o número de páginas, que às vezes parece, né, que o livro é eterno. Então, nessa parte técnica, o livro também é muito interessante. Bom, falando um pouquinho da história, então. Essa história, a gente vai ter um grupo de espíritos que passaram em algumas reencarnações e tinham algumas dívidas. Eles tinham algumas coisas para resolver. E aí foi montado um plano, uma estrutura para que eles pudessem voltar e resolver todas essas intrigas entre eles. E esse suporte eles vão ter tanto no plano físico, que é a clínica 3 médicos, como no plano espiritual. Então também a gente tem uma equipe bem bacana lidando aí nos dois planos, para as pessoas envolvidas nessa história conseguirem resolver aí os espinhos que eles foram criando ao longo de outras encarnações e nessa própria encarnação também. A história se passa no Brasil, eles só não especificam um lugar. A gente sabe que é no Brasil e é contemporâneo, né? Então é próximo à nossa era, diferente do outro livro que a gente viu. E nessa clínica, então, 3 médicos, nós temos um grupo de médicos e enfermeiras que fazem o suporte dos pacientes e de toda a equipe que trabalha com eles. Dentro dessa equipe, a gente tem a Júlia, que ela entra como enfermeira, depois que ela termina os estudos, faz a faculdade, e ela vai trabalhar auxiliando os médicos dessa clínica, mas ela se apaixona por um deles, que é o Dr. Vicente. E a parte interessante é que eles já vinham, então são 2 almas antigas que têm aí, nessa encarnação, na história do livro, a função, foram delegadas a tarefa de auxiliar os outros espíritos a resolverem as pendências que eles foram incorporando. A primeira história, como são muitos personagens, o livro ele acaba sendo dividido então nos personagens e conforme as histórias vão se entrelaçando, vão aparecendo os personagens das próximas histórias, né? Então, na verdade, todo mundo se conhece, é uma grande família, mas a gente não fica perdido na história quem é aquela pessoa, né? Então, ele começa contando parte de alguém, termina, depois ele já encaixa com o próximo personagem, sempre tendo esse feedback com o pessoal da clínica, né? A primeira história que eles contam aí é do irmão da Júlia, que é o Gilberto. E ele é um rapaz que gosta de navegar, então ele vai prestar para fazer parte da Marinha e vai navegar pelos mundos, mas ele não se atém muito às questões espirituais, à questão do coração. Ele se preocupa mais com as coisas físicas, materiais, e aí ele acaba sendo autor aí de uma separação entre uma outra moça, ele se apaixona, essa moça já era casada, e essa é uma das primeiras tramas da história, que vai ser um problema, porque essa moça acaba se separando e tem a filha, e ela não quer ficar com ele também. Então ele acaba indo para o mar, e vamos dizer que é um dos que eles não conseguem resgatar nessa história, né? Depois a gente tem a outra irmã da Júlia, que é a Cássia. A Cássia, ela é muito obstinada, então ela quer conseguir crescer na vida, ela quer ter uma boa casa, quer ter coisas materiais. E ela acaba se perdendo um pouco nessa questão espiritual. E a irmã, junto com a família, com os pais, vão auxiliando-a para resolver esses problemas. No final, ela consegue aí resolver os problemas materiais que ela adquiriu e começa a ajudar o próximo também, junto com a irmã e com as outras pessoas. Bom,
Uma coisa interessante nesse livro, que eu acho que vale a pena ser bastante trabalhada, é a parte espiritual. Então, não basta eles terem o auxílio do plano espiritual, eles têm também, alguns são espiritualistas, outros são espíritas mesmo, eles falam ao longo do texto, e isso auxilia os médicos e os personagens que vão aparecendo ao longo da história a entenderem que existem coisas que estão sendo trabalhadas ali, mas que na verdade isso vem de outras vidas, né? Então, isso é uma coisa interessante, e principalmente o que eu achei que foi assim sensacional é a relação entre a Júlia e o Vicente, porque a paixão deles não é uma paixão, é um amor de séculos, né, de muitas existências, e ele vai permeando todas as outras histórias e mostrando que o amor vence sem necessidade sem as necessidades materiais, sem você precisar sobrepujar a outra pessoa, e isso é algo bem interessante que vai aparecendo no livro. É uma leitura que, como eu disse, muito tranquila, muito fácil de ser lida, e eu super, super recomendo. Então, esses espinhos que florescem, vale a pena ser lido. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo, e aí comentem também. Se vocês gostaram do livro, ele está disponível na loja virtual da Livraria Deluz. O link vai aparecer aqui embaixo, ó, e vocês podem entrar e conferir. Ou deem uma passadinha lá na livraria, na loja física também. Leiam o livro, vale muito a pena. E aí depois compartilham aqui para eu saber também o que vocês gostaram, o que vocês acharam da história, tá bom? Beijos e até a próxima.